Por que 95% das pessoas recusam o que é óbvio e o que isso tem a ver com você agora? Olá, meu nome é Romualdo e é um prazer novamente estar aqui com vocês gravando mais esse áudio, um áudio que eu acredito que vai ser divisor de águas para muitas pessoas, porque eu tenho conversado com dezenas ou talvez centenas de pessoas questionando, indagando e com muitas e muitas dúvidas. Antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer uma confissão. Eu ia começar esse áudio diferente, ia ser gentil, ia ser acolhedor. Mas aí eu lembrei de uma conversa que tive essa semana com uma pessoa, um homem inteligente, articulado, bem capaz. Me olhou nos meus olhos e disse que sabia que precisava de preparação. Me disse que entendia o argumento, que concordava com tudo. Só que no final das contas, ele não tomou a decisão. Aí eu entendi que ser gentil não seria sinônimo de respeito, seria cúmplice. Deixa eu começar essa discussão com a ciência, não com uma opinião própria, mas com dado verificado. 95% dos seres humanos recusam a verdade quando ela contradiz o que já acreditam. Não estou falando de 50%, não estou falando de 60%, estou falando de 95%. Isso é neurociência publicada, revisada por pares, e não é minha opinião. Leon Festinger, em 1947, Universidade de Minnesota, estudou um grupo que acreditava que o mundo acabaria numa data específica. E o que aconteceu? O mundo não acabou. Resultado esperado era que as pessoas abandonariam aquela crença. Porém, o resultado real mostrou que 87% ficaram ainda mais convencidos e eles criaram justificativas baseado nesta resposta. Nossas orações salvaram o mundo. Fecha aspas. Brenda Nehan e Jason Heffler, em 2010, Universidade de Michigan, mostram fatos verificados para pessoas com crenças políticas fortes. Hoje isso está muito normal, muito comum, né, pessoal? 23% aceitaram os fatos. Apenas 23%. 77% rejeitaram. 45% ficaram mais convencidos da crença errada ao ser questionado e, principalmente, o outro lado provar que ele estava errado. Ou seja, 45% reforçou ainda mais e deixou ele mais convicto daquela crença errada. Isso aqui tem um nome chamado efeito backfire. Quanto mais evidências você apresenta contra aquela crença, mais a pessoa se afunda nela. E o estudo mais assustador veio em 2017 pelo Dan Kahan, que testou com pessoas como que as pessoas processavam informações científicas. E ele percebeu que pessoas com QI alto rejeitaram fatos que contradiziam sua visão em aproximadamente 89% dos casos. E pessoas com QI mediano rejeitaram em 91%. Conclusão: inteligência não ajuda a aceitar a verdade. Pelo contrário, quanto mais inteligente a pessoa é, melhor ela é em criar justificativa para criar o errado. E por que que isso acontece? Qual que é o mecanismo por trás de tudo isso? O cérebro, o nosso cérebro, ele faz cálculo automático, inconsciente. Quando você recebe uma informação que contradiz o que acredita, a sua amígdala, ela ativa instantaneamente e o córtex racional é desligado. E o sistema límbico, ele assume o controle. E quando o sistema límbico tem uma lógica simples, ele coloca como se aquela verdade iria te custar muito caro. E por isso é mais fácil rejeitar. Afinal de contas, não custa nada. Aceitar a verdade, ela exige mudança, esforço e, principalmente, te faz admitir o erro. Rejeitar a verdade é simples e é grátis, né? Existe uma pesquisa ah, no Colégio de Londres, acho que 2011, a Universidade de Londres, né? 2011, acho que foi 2011, não lembro o nome do cientista aqui.
ele escaneou o cérebro de pessoas recebendo informações negativas sobre si mesmo. Eu lembro que a experiência era mais ou menos assim, ele convidava uma pessoa conhecida daquela pessoa que estava com os eletrodos no crânio, né, na cabeça, e a pessoa de lá não via esse rapaz de cá, obviamente, só ele que via de lá, né, um vidro filmado. E faziam perguntas sobre fulano. O que que você acha do fulano? Ah, ele é uma porcaria, mentiroso, deslavado. Ele não vale nada. Você devia tanto que ele é grosso com a esposa, né? E assim foi, várias pessoas fazendo esse treinamento, que eu acho sensacional. Eu vou lembrar, vou ver se eu consigo lembrar até o final do áudio o nome do cientista, tá? O que que aconteceu? Qual que foi a conclusão disso? 80% desligaram o córtex pré-frontal quando a verdade era um desconfortável, porque muitas das coisas que foram ditas ali eram de fato verdade, vista de outro ângulo. Ou seja, de 8 a cada 10 pessoas literalmente desligam o cérebro racional. Agora, me dê aí 2 minutos, porque eu preciso te contar uma história. Eu quero que você fixe a sua atenção nessa história, tá? Porque ela é muito forte e ela vai te revelar muitas coisas no final. Essa história aconteceu no presídio dos Estados Unidos há muitos anos atrás, onde era presídio de segurança máxima e muitos condenados ali estavam já na lista da execução, seria executado. E havia um condenado à morte ali, um X condenado, um homem que seria executado logo em breve. Só que antes dessa execução, um grupo de cientistas fez uma proposta lá para ele, né, para o diretor do presídio. Nós queremos testar algo. Se você participar, sua morte será indolor. E você vai simplesmente dormir em paz, tranquilo. Melhor do que tomar um choque, né, e ficar ali, enfim, né, sofrendo um certo período, né. O condenado aceitou, afinal de contas, ele ia morrer de qualquer forma. Aí eles pegaram, amarraram o camarada numa maca, né, no escuro absoluto, total, e fizeram um corte pequeno no braço dele, bem superficial, inofensivo. E aí o som daquele corte ficou tac, 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 né? Um líquido pingando no recipiente de metal, um balde, né? E os cientistas falaram assim, ó, nós estamos deixando aí o seu sangue escorrer aos pouquinhos e você vai apenas dormir, tá? O homem ficou ali na escuridão, ouvindo o som, começou a sentir tontura, fraqueza, frio, medo, e de repente o som parou. E quando eles acenderam a luz, o homem já estava morto há muito tempo. Quando foi examinar o corpo, examinar o vídeo, o corte que eles tinham feito era bem superficial, que não era o suficiente para fazer alguém morrer. E o líquido que estava pingando, na verdade, não era sangue, era água. E o homem não morreu, aquele condenado não morreu por perda de sangue, ele morreu porque a mente acreditou que ele estava morrendo. E quando a mente acreditou, o corpo simplesmente seguiu. E isso aqui chama efeito nocebo, que é o oposto do placebo. No placebo você acredita que vai ser curado. E aí o que que acontece? O seu corpo cura. Já no nocebo, você acredita que vai morrer, e aí o seu corpo literalmente morre. E isso está acontecendo exatamente com você que está me escutando agora. E eu te provo. Não é com sangue, não é com dor, não é na escuridão, mas é com a sua espera, com as suas escolhas, com o que você tem feito enquanto está aguardando todo o processo. Muitas pessoas estão morrendo lentamente, acreditando que a, a chegada vai vir amanhã, no outro dia. Sim, a gente sabe que sim. Só que o que está em xeque aqui é a energia que você está colocando em tudo isso. E hoje, ah, provavelmente já se passaram o quê? 90 dias
que eu convidei vocês para esse treinamento, tá? E o que que a ansiedade realmente ele faz e por que você não decide mesmo quando você percebe que deve decidir? E tudo que eu vou falar aqui é baseado na ciência. Aqui não tem nada de opinião pessoal, tá? E eu vou te explicar exatamente o que que aconteceu no seu cérebro. Não como uma história que eu contei assim, nem como uma metáfora, mas como uma bioquímica. Você já ouviu essa mensagem? Vai cair o dinheiro no mês que vem. Quem que já ouviu isso? E aí, sabe o que que aconteceu? Nesse momento, o seu cérebro liberou dopamina. E dopamina não é o hormônio do prazer. Dopamina é o hormônio o quê? Da antecipação, do vai acontecer, do futuro que você já está sentindo no corpo. Aí você sonha, você planeja, você se vê pagando dívida, ajudando amigos, ajudando família, construindo projeto, mudando de vida. Aí chegou a data, não caiu, a dopamina despencou. E no lugar dela, sabe o que aconteceu? Veio o cortisol. Cortisol é o hormônio que do estresse, da ameaça, do perigo. E aí, provavelmente, como muitas pessoas, seres humanos, você sentiu raiva, tristeza, desprezo e até ódio, como algumas pessoas falaram. Depois, uma nova promessa, agora vai, com certeza. Aí veio a dopamina, esperança, sonho, não caiu. O que que aconteceu? Cortisol, frustração, desesperança. Quando eu fiz meus exames na época, quando era falado muitas vezes que no Natal ia acontecer, antes mesmo disso, né? Porque até essa fase de Natal eu já estava bem preparado emocionalmente, mas foi um pouco antes disso daí. Eu fui fazer meus exames, meu cortisol estava lá na nuvem. Minha B12 estava baixíssima. Enfim, meu hemograma estava tudo zoado. E eu estava adoecendo. E é por isso que eu insisto em vir aqui nesse grupo, em outros grupos, para chamar a sua atenção. Porque a situação, ela é mais grave do que vocês possam imaginar. E eu estou trazendo fatos verificados aqui cientificamente. Aqui não é um achismo. Eu acho que você deve fazer isso aqui. Até quando me pedem para ajudar nos projetos humanitários, que não é o meu papel aqui nesse grupo, mas lá no meu grupo, eu sempre coloco a pessoa primeiramente para pensar. Por que você quer criar esse projeto? O que você vai fazer? Qual que é a habilidade que você tem nesse projeto? Qual que é a compreensão, o entendimento que você tem nisso aqui? Porque fazer projeto por fazer projeto não vai mudar nada. O que vai realmente transformar o projeto em ação e execução é aquilo, é o quanto você está preparado para lidar com aquilo. Ou você vai montar um projeto para ficar de bem com a redenção, seja lá com quem for, vai pagar alguém para assumir a bronca e você vai ficar andando de iate. Que não é assim que funciona não, tá, gente? Eu gostaria de falar sobre outros temas, mas eu prefiro me precaver, tá? Eu prefiro me resguardar, eu prefiro ficar em silêncio. O meu intuito aqui é realmente despertar o interesse daqueles que querem transformar a sua mentalidade numa mentalidade realmente eh, avassaladora, tá? Uma mentalidade igual o Steve Hark fala, né, no livro. Napoleão Hill também fala, vários, né? Vários autores falam, citam, né, a questão do mindset e utilizar a neurociência, espiritualidade, a minha formação para trazer todo esse conhecimento para vocês. Ah, não tem preço que pague. Quantas pessoas aqui de fato têm tempo para ler livro, para fazer um curso aí de 80, 100 horas? Quem tem? É disso que se trata. Eu estou pagando esse preço, eu fico de madrugada. Minha esposa está logo ali no cômodo do lado. Se eu pedir para ela gritar, amor, e aí? Assim, ela vai falar, eu durmo às vezes 3 horas da manhã estudando, buscando conhecimento para trazer conhecimento para aqueles que estão ao meu lado, estão comigo. Não como conhecimento superficial, raso, porque isso aí está cheio na internet. Não se trata disso, tá? E aí eu te faço uma pergunta. Isso aconteceu várias e várias e várias vezes. Quantas vezes você escutou pessoas, né? E eu fico por entender.
Como que tem gente que reclama, tá? Ah, porque fulano de tal fica falando que todo dia tem pagamento. Falei, mas você escuta todo dia? Ah, eu escuto. Então para de escutar, pô. Para de dar ibope. Aqui em casa, por exemplo, a gente não assiste Globo. O quê? Eu não assisto Globo há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. A minha esposa já gostava mais da Globo. Ela não assiste Globo desde que a gente casou, faz 12 anos. Então é questão de escolha, pessoal. Ninguém tá te apontando uma arma na sua cabeça para você ouvir lá, fulano, ciclano, entendeu? É disso que eu tô falando. As pessoas não estão preparadas nem para receber informação, quanto mais para executar o que vai precisar ser executado, porque as coisas realmente não é tão simples. Eu não estou querendo criar um monstro na mente de ninguém, muito menos criar aí medo. Não, não é isso. Eu estou querendo que vocês estejam atentos para a preparação. Quantas pessoas nós tivemos aí ao longo desses anos que contribuiu com seus conhecimentos? Tem pessoas que relataram que ficavam escutando horas e horas e horas. O nosso saudoso Luiz Aurélio, que eu também escutava, eu já conversei com ele algumas vezes em ligação, trocando projeto, ideias. Então, assim, eu acho que a gente está no processo realmente de finalizar tudo e precisa ter essa consciência para avançar, mas avançar de forma sábia. Por que que eu uso a metáfora do Egito, deserto e Canaã? Porque ela ilustra muito bem a nossa real situação. Quantas pessoas estão nesse processo e só reclamam? Só reclamam. É só sair da operação, devolve, pede o dinheiro de volta e está tudo certo. É o que eu falo para alguns. Ou então estuda, prepara. Ah, mas fulano fica prometendo. Paciência. Paciência, ignora. Aguarda. Vai aproveitar, vai ler um livro. Eu tenho 6 livros, pessoal. Quem quiser comprar, tá à disposição. Me chama aqui, que são livros que vai mudar a tua vida radicalmente. Você vai estar ajudando você e vai estar me incentivando a escrever o meu sétimo. Olha que legal, olha que troca energética maravilhosa. Eu tô aqui no sábado, com a voz rouca, gravando esse áudio para você. E muitos aqui teimosos. Então, assim, é complicado. O ser humano não é. É uma. É um ser realmente difícil, né? Eu gosto muito de Olavo de Carvalho, gosto de professor. Eu estudei filosofia estoica, estudei muito sobre Zenão, sobre Marco Aurélio. E hoje me manter na serenidade diante dessa turbulência que o mundo vive é chuma, é guerra, é promessa, é o Ripple, é XRP, é petrodólar, é dólar digital, é real digital, é ativos financeiros, é pagamento, é 1%, é total, é adiantamento. Poxa vida, é família. E aí? Como que você acha que está sua mente, cara? Responde para você mesmo, como está sua mente hoje? Mas responde com honestidade, sinceridade, não é com mimimi, não. Honestidade. Quantas vezes esse ciclo repetiu com você? Semana que vem tem que pagar. Muitas pessoas vieram no meu PV e falaram, não, eu vou esperar receber para depois a gente fazer esse treinamento. Já passou 90 dias. Você, você repetiu isso quantas vezes? 10 vezes? 20, 50, 100, 1000 vezes? Sabe o que o seu cérebro aprendeu? Que a promessa é igual a dor. O seu cérebro parou de liberar dopamina. E não é porque você é pessimista, como alguns falaram para mim. Nada dá certo para mim. Não é por causa disso. É porque ele está tentando te proteger. E ao tentar te proteger da dor, da frustração, ele cria uma dor maior, que é a ansiedade crônica. E vocês não estão percebendo isso. Porque cortisol crônico, ele destrói neurônios, tanto quanto um crack. Estudem, gente, pesquisem. Principalmente no hipocampo, que é a parte da memória. Quantas pessoas relatam esquecimento? Nossa, esqueci, estou esquecido. Nossa, eu vi seu áudio lá no grupo, fiquei de te chamar, mas esqueci. Às vezes esse esquecimento está relacionado à prioridade. Qual que é a sua prioridade hoje? Ou, provavelmente, faz parte dessa estatística. Por que que vocês, né, andam esquecendo coisas? Porque vocês não conseguem concentrar. Por que que muita gente começa algo e para? Começa e para. Quando a ansiedade assume, pessoal,
o córtex pré-frontal, a parte racional, ele desliga, como eu já falei anteriormente, e o sistema límbico, que é a parte emocional, ele assume. E aí você não consegue pensar claramente, você não consegue planejar, você não consegue tomar decisões. E, obviamente, você apenas reage, muitas das vezes com medo, raiva e desespero, que é o que está acontecendo com muitas pessoas. Eu fiz um curso com um dos maiores negociadores do FBI, chamado Chris Vox. Pode pesquisar no Google. Tem uma frase dele que eu acho incrível. Ele fala assim, ó, nunca tente convencer alguém de que você está certo. Faça a pergunta que os façam convencer de si mesmo. E é o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Você acha que está no caminho certo? Se você falar, eu estou no caminho certo, show de bola, maravilha, vamos nos encontrar na frente. Porque eu não vou te convencer de nada, absolutamente nada, e nem quero isso, e nem preciso disso, tá? Eu só vou te fazer uma pergunta. Se o dinheiro chegar daqui 4 dias, você está preparado de fato? Não é para responder para mim lá no PV. Responde para você mesmo. E para te ajudar a responder essa pergunta com transparência, com honestidade, eu vou te mostrar quatro áreas, 4 perguntas diretas aqui, tá? Anote aí. Finanças. Você sabe exatamente quando guardar em reserva? Sabe a diferença entre ativo e passivo? Definir o percentual para investimento, proteção, liquidez? Sabe o que vai poder comprar? Ah, vou esperar a cartilha. Tá, mas e o básico? Eu ensino o pessoal o básico. Você sabe o básico? Família. Vamos falar de família. Você já decidiu o que vai dar e o que não vai dar? Ou vai decidir só no momento da pressão, quando a emoção estiver no volume máximo? Para quem dá, isso aqui eu vou dar porque eu tô com dó. Tadinho. Ele me humilhou tanto, mas eu vou ser igual a José do Egito. Tem muitas pessoas que espiritualizam demais as coisas, e não é assim, gente. Eu poderia falar aqui horas e horas e horas e horas e horas e horas sobre espiritualidade. Tem gente que fala assim, seja se Deus quiser. Não existe isso, gente. Onde você lê isso na Bíblia? Seja se Deus quiser. Como assim? A decisão quem toma é a gente. O que a Bíblia fala que a vontade dele para nós é perfeita e agradável? Se é perfeito e agradável, é porque ele quer o melhor. Por que você está jogando no colo dele, devolvendo para ele aquilo que compete a você fazer? Hein? Nos seus negócios, você sabe como contratar alguém, delegar e proteger o que vai construir? Ou você vai, sei lá, fazer um cursinho de Sebrae, vai colocar o teu primo, teu amigo de infância, tá? E aí o que vai acontecer? Tudo aquilo que você aguardou durante anos vai ser jogado literalmente no ralo. Vai embora. Seu emocional, você resolveu a raiva de quem te humilhou? Tem pessoas que disseram para mim que muitas pessoas, alguns parentes, alguns amigos que ele convidou, ou simplesmente outros propôs em fazer ajuda, falou assim para ela: se toca, se enxerga, olha a sua realidade, olha onde você mora, quem que você está achando que você é. Olha você ver como que a outra pessoa é, acolheu aquela proposta de ajuda. Então, pessoal, aí essa pessoa vem e me fala o seguinte: quero ver quando eu receber, ela vai ver o que eu vou fazer com ela. Aí você vê um monte de gente despreparada psicologicamente, emocionalmente, mentalmente. Quero ver o quê? Vai fazer o quê? Mandar matar a pessoa? Prender? Vai virar o rei da cocada? Olha, hein? Toma cuidado, toma cuidado. Esse sistema que faz todo esse processo do quântico aí, gente, ele é muito mais avançado do que vocês possam imaginar, tá? Eu venho estudando isso há 13 anos, basicamente, né? De forma, assim, assídua, não é superficial. Eu converso com especialistas sobre esses assuntos, pessoas que sabem de fato o que está acontecendo. E eu me protejo mentalmente, me protejo psicologicamente, porque eu entendo a gravidade de todo esse processo. Vocês estão achando que um mundo inteiro vai sofrer esse great reset aí, para te dar um dinheiro, para basear no livro do Mike Murdock?
Morris Cerullos, perdão, que é a última transferência de riqueza, escrito em 1994, que é um livro sensacional, recomendo você a ler esse livro, um livro pequenininho, mas não é somente por isso, pessoal, você tem que preparar. José foi preparado. Quer falar de Bíblia? Vamos falar de Bíblia. José foi preparado. Olha o que ele passou para ser o que ele foi. E as pessoas ficam espiritualizando de braço cruzado, como se fosse uma lâmpada mágica, você esfrega e sai lá o gente dá tudo que você quer. Não, não é assim que funciona. Tá? Se você hesitou em qualquer uma dessas 4 partes que eu falei acima, você não está pronto, simples assim. Isso aqui não é julgamento, tá, pessoal? Isso aqui é um diagnóstico que eu estou fazendo de graça para você. Não estou cobrando nada por isso. Tá? Você não decide porque o seu cérebro não quer que você decida. Você não decide, não é porque você é fraco, não porque você não quer mudar de fato. Eu creio que você quer mudar. E eu creio que você é forte. Se você está até hoje nesse processo, significa que você é forte, resiliente, tá? Existe um modelo que eu gosto muito, que é o efeito Dunning-Kruger. Ele explica que quanto menos você sabe sobre um assunto, mais você acha que já sabe o suficiente. E é engraçado quando a gente vai conversar com algumas pessoas, todo mundo é especialista em alguma coisa. E aí a gente fica só escutando, né? Qual que é o nível de envolvimento que a pessoa tem naquele tema, naquele assunto. Eu gosto muito e ensino o meu grupo, né? Sempre ensinei o meu grupo a fazer correlações. Eu ensino eles a estudarem a matemática ou a academia lógica seguindo um campo de estudo chamado prolegômenos, né? Que é uma parte da ciência exata que ensina as pessoas a fazer as perguntas certas, corretas. Pessoas que nunca estudou gestão financeira acham que sabe mais que um especialista, porque ela não sabe o suficiente para saber o quanto não sabe. Quem conhece o filósofo Karnal aqui, um rapaz calvo, careca, né? Ele fala sobre isso. Eu vou repetir o que ele fala. As pessoas que nunca estudou gestão financeira acham que sabe mais do que especialista porque ela não sabe o suficiente para saber o quanto ela não sabe. Roger Fisher, ele chama isso de posição versus interesse. A sua posição é: não preciso de treinamento agora. Mas seu interesse é: quero que o dinheiro mude a minha vida de verdade. Posição e interesse entram em conflito direto, sabia disso? E quando posição e interesse entram em conflito, quem paga a conta é a sua própria vida, tá? Existe um texto que eu gosto muito, está lá em Romanos 7,19, que fala: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Isso aqui não é teologia barata, isso aqui é neurociência descrito 2000 anos antes da neurociência. Paulo está basicamente dizendo o quê? Eu quero me preparar, mas eu procrastino. Eu quero ter paz, mas eu vivo ansioso. Eu quero crescer, mas eu fico paralisado. Por quê? Porque a mente foi programada pela dor, pelas promessas quebradas, pela espera que nunca acabou. E agora ela está no piloto automático, fazendo o quê? O oposto daquilo que vocês desejam, daquilo que você quer. Você já leu lá na Bíblia, como eu falei anteriormente? Fala lá em Romanos 12. Romanos 12, depois vocês pesquisam qual o versículo. Fala o quê? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, quando você diz, se Deus quiser e não faz nada, você está colocando literalmente nas costas de Deus aquilo que você mesmo é capaz de resolver. Você já parou para pensar nessa probabilidade ou simplesmente ignorou o óbvio? Que Deus, pessoal, ele não vai mover uma palha naquilo que você é capaz, tá? Sinto te desanimar, mas eu tenho que ser direto aqui com vocês, tá? Nikola Tesla, tem uma frase dele que eu gosto muito, que fala assim: você quer entender o segredo do universo? Pensa em energia, frequência e vibração. Você não é apenas um corpo andando por um mundo sólido, você é o campo vibrando dentro de outro campo. Ou seja, um sistema que emite e recebe 24 horas por dia, sem botão de pausa. Cada pensamento emite um sinal, cada emoção emite um sinal, cada reação emite um sinal.
E o universo, pessoal, sinto te desapontar, não tem favoritismo. Por isso que tem ateus, budistas, hinduísmo, católicos, cristãos, à toas, dezenas e centenas de religiões, de crenças que recebem aquilo que elas pedem, mas elas fazem. Fazem por onde? Por isso eu respeito todas as religiões, todas as crenças, sem questionar. O universo, ele é coerente, ele responde de acordo com a sua frequência. Anote isso daí, tá? O que está em sintonia com o que você emite vai se aproximar de você. E o que não está, não vai se encaixar. É questão de lógica. Se o seu estado interno vibra em ansiedade, em escassez, em raiva contida, o que está acontecendo aqui? Você está enviando um sinal para o seu eu lá do futuro. E quando o dinheiro chegar, porque ele vai chegar, você vai receber junto tudo aquilo que enviou. Olha só isso daqui. Ou seja, você está numa ansiedade desgramada, né? Hoje. E essa ansiedade vai amplificar depois do recebimento. O seu medo está exagerado, o medo vai vir amplificado, escassez vai vir amplificado. Isso aqui não é castigo, tá, gente? Isso aqui é compatibilidade. Em 2010, uma revista muito famosa publicou um estudo onde analisou 35 mil ganhadores de loteria lá nos Estados Unidos. 1.900 deles declararam falência em até 5 anos após receber. Em até, não levou 5 anos, foram antes. E em 2015, o American Economic Review mostrou que 15% dos jogadores da NFL declararam falência em até 12 anos após a aposentadoria. E o dado mais brutal que eu acho é que 70% das riquezas transferidas falham até a terceira geração. Olha isso. Ou seja, pessoas que herdam grandes somas entre 20 e 40 anos gastam metade e perdem o resto em maus investimentos. O dinheiro, pessoal, ele vai amplificar quem você é, não quem você quer ser. Se você entra com ansiedade, você vai sair em caos. Se você entra com raiva, vai sair com destruição. Se você entra com culpa, vai sair quebrado sozinho. Simples, matemática base. Pensa assim, imagina um carro, motor potente, tanque cheio, direção alinhada, tudo bonitinho. Agora imagine esse carro com freio de mão puxado. O que acontece quando você pisa o acelerador? O motor vai o quê? Vai rugir. O carro não vai sair. Pior, os pneus vão fumar tanto, né? As rodas vai desgastar, a borracha vai queimar no asfalto e explodir. O dinheiro é o acelerador. O despreparo emocional é exatamente o freio de mão, gente. É isso. A potência com freio de mão puxado não leva você a lugar nenhum. Só queima mais rápido que você já tem na mão. Eu tô rindo aqui porque é lógica, é questão de lógica, gente. Uma frase de Einstein aqui, eu gosto de listar, citar a frase de Einstein, eu sempre escrevo aqui nas minhas anotações, tudo que eu vou gravar aqui, as mensagens. Você iguala a frequência da realidade que deseja e não pode evitar obtê-la. Isso aqui não é filosofia, isso é física. Einstein falou isso. Em qual frequência você está vivendo agora? Na frequência da ansiedade, da raiva, da escassez? Ou da clareza, do preparo, da soberania? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você seja honesto, mas muito honesto consigo mesmo. Por que você entrou nessas operações? A neurociência, ela nos diz que uma porcentagem enorme de tudo aquilo que fazemos é baseada no que você quer para si próprio. Não tem nada de errado nisso, tá, pessoal? O erro está na forma como você emprega o foco e energia, tá? Você entrou pelas operações, pela promessa de mudança, pelo desejo de uma vida diferente, por ajudar alguém, fazer projeto, e aí você está usando esse tempo de espera para se preparar para essa mudança que você propôs entrar nessas operações? Ou você está simplesmente aguardando o dinheiro resolver o que só você pode resolver? Essa é a pergunta. Deixa eu te mostrar
o futuro, tá? Anote isso aí. Não como profecia, tá, pessoal? Longe disso, mas eu vou te mostrar isso com dado. Se você receber amanhã, daqui 4, 5 dias, com a mentalidade que você tem hoje, você vai comprar a primeira casa que vê, sem analisar a valorização, sem verificar impostos, sem calcular a manutenção. A ansiedade diz: compra antes que você perca a chance. Vai que você perde esse dinheiro aí. Vai que eles bloqueiam. Vai que dá um apagão depois de novo. E 2 anos depois que você comprou a casa, você descobre que a desvalorização e não consegue vender sem prejuízo. Você vai, investe tudo na primeira oportunidade imperdível, entre aspas, né? Sem a due diligência, sem proteção de fluxo, sem consultar especialista. O que vai acontecer? A escassez sussurra. E se você perder essa chance, cara, vai lá, investe aí, compra isso daqui, mano. Compra Bitcoin. Pô, tá em alta. Investe em Bitcoin. Aí 6 meses depois, tu quebra. Aí vem os parentes, né? Os agregados. Aquele tio que você não vê há 10 anos, primo que nunca te ligou na vida. A gente é família, né? E aí, cara, fiquei sabendo que você tá benzão, né? E aí você vai lá, dá o dinheiro. Não porque quer, mas porque sente culpado de dizer não. Ah, eu tenho muito, cara. Nem 1000 gerações eu vou gastar esse dinheiro, então eu vou doar. Vou doar de qualquer forma. E aí o que acontece? Você vai criar uma casta de sanguessuga que nunca vai estar satisfeito com nada. Você não preparou ninguém, nem você mesmo, tá? Isso é muito sério, pessoal, tá? A física quântica diz que você só colapsa a realidade que você acredita ser possível. Você acredita no recebimento, seu cérebro aceita, beleza, você age. Você não acredita que pode mudar antes de receber, o que vai acontecer? Seu cérebro rejeita. E aí você trava. Sabe por que acontece isso? Porque no fundo você não acredita que merece. Quantas pessoas falaram para mim isso aí? Eu acho que eu não mereço tanto dinheiro. Eu falo, então devolve. Pô, devolve. Você tem quantas operações? Tô em 8. Pô, fica só em uma. Não. É engraçado o ser humano, né? A pessoa não acredita que merece, que é capaz, que pode mudar, que pode revolucionar e blá, 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 né? Esse é o verdadeiro travamento. E não é o custo, nunca foi, mas sim a sua identidade, tá? E existe uma solução para tudo que eu falei e eu vou te dar apenas um fragmento dela agora. Você vai fazer isso 10 minutos todo dia por 7 dias, combinado? Você que quer realmente mudar. Muita gente vem no meu PV, faz de graça, graça, né? E de graça não existe troca energética e você não vai valorizar nada, tá? Eu conheço pessoas que é diretor de escola, que tem curso técnico de graça, que não tem 3 alunos. Começa com 40, termina com 3. E é isso que eu vim fazer aqui, 1% só, mais nada, eu não quero multidão. 1% para mim tá ótimo. Vamos fazer uma grande egrégora aí de energia e vão revolucionar esse mundo todo aí. Primeiro passo, quando você acordar, você não vai pegar do seu celular, você vai pegar você pega o seu celular para checar grupos, né, para checar canais, checar notícias, você vai entrar em ansiedade na mesma hora. O único motivo que eu vou deixar você pegar o seu celular é para você colocar no YouTube na frequência 963, só, mais nada. Você vai sentar confortavelmente na cama, no sofá, longe de alguém, ou onde você desejar, mas de forma confortável. Vai inserir a frequência 963, tá? Que é a frequência da glândula pineal, que é a conexão da clareza, tá? Você vai ficar em 5 minutos de gratidão antecipada, falar como se já tivesse acontecido no presente. Por exemplo, eu agradeço por ter recebido esse dinheiro e eu sou próspero. O campo quântico, pessoal, ele não entende tempo, ele entende frequência. Por isso você tem que emanar a frequência correta. Por isso que Tiago fala que as pessoas oram e não recebem, porque não sabem orar. Eu tenho um curso de oração quântica que é fenomenal. Eu li mais de 80 livros sobre crenças, física quântica e fiz 2 treinamentos caríssimos para poder compreender como que os monges tibetanos conseguem atingir a 5ª dimensão rápido. O negócio é doido, tá? 5 minutos, gratidão antecipada. E o último passo, você vai ficar mais 5 minutos em silêncio escutando o som. No 3º dia, provavelmente, você vai ter menos ansiedade. No 5º dia, você vai até melhorar seu sono. No 7º dia, uma clareza que você já não sentia há muitos anos.
tá? Isso aqui é só uma rotina da manhã, tá, gente? O protocolo total, o que realmente reprograma o seu campo vibracional é o que está lá no treinamento, é onde eu ensino lá, tá? E agora você tem uma escolha: continuar esperando o dinheiro resolver o que só você pode resolver, ou continuar enviando ansiedade para o campo quântico e receber ansiedade, né, amplificado quando o cofre abrir. Ou melhor, né, vou te dar uma opção boa aqui, resolver antes, chegar pronto quando o momento chegar, ser um dos que guarda, multiplica e passa para frente para gerações futuras, não porque recebe e perde, não daqueles que recebe e vai perder em 5, 6 anos, 2 anos e meio, que é a estatística, né. Eu tenho um e-book que eu escrevi, que eu vou dar de presente para os 100 primeiros que tomarem essa decisão, exatamente voltado pra decisão. Por que você não toma as decisões e questiona resultados diferentes? E ali eu coloco de forma científica, comprovada, por que você não toma as melhores decisões e fica questionando os resultados. Porque a resposta para essa pergunta do livro é o ponto de partida para tudo, tá, gente? E esse e-book é só a pontinha do iceberg. O treinamento é o mapa completo, tá bom? E eu aguardo você que deseja atravessar do outro lado essa grande e maravilhosa jornada chamada operação. Conte comigo sempre. Te vejo em breve.